fazendo, abraçar os joelhos e fazer um pouquinho de massagem. Vamos fazer um pouquinho de massagem. Isso. Assim? Só isso, sentindo pro lado um pouquinho, deixando cair. Isso você pode fazer na sua cama. É bom isso, hein? Olha lá, isso. Joga um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Aí um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Mas aí o movimento é mais curto. Um pouquinho mais curto, exatamente. Sem tirar o tronco. Isso. Agora nós vamos abraçar uma perna. Por baixo você vai abraçar e fazer um alongamento. Isso. Por baixo do joelho, exato. Traz no sentido do seu corpo. Exatamente. Traz um pouquinho mais. Isso, Mariana tá bem. Fernando, puxa um pouquinho mais. Estica a perna de baixo, estica o máximo que você puder. Né? Essa musculatura ipsiosa é uma musculatura que vem da coluna e passa na frente do quadril. O quadril precisa ficar mais relaxado, mais alongado para você não sentir o impacto na lombar. Delia, lembrando, como a gente lembra sempre, que nós estamos fazendo ginástica com roupa assim de todo dia, justamente para mostrar que são exercícios simples que podem ser feitos com qualquer roupa, em qualquer situação, desde que você tenha essa condição de deitar e fazer isso, né, Delia? Imagina a pessoa que tem preguiça de fazer exercício. Vai falar para ela, vai pôr uma roupa, ela não vai, ela já vai cortar e vai parar. Então, o nosso objetivo aqui no programa é exatamente esse. Né? Aí, agora você... Vamos mudar um pouquinho. Agora vocês vão abraçar, vão colocar os dois joelhos juntos, traz para cima, abre os braços, abre bem os braços e roda isso para um lado e o pescoço para o outro. Dá um alívio, né, doutor? Dá uma relaxada nessa musculatura de trás das costas. É importante o próprio abdômen também, porque essa região é uma região que tem muita sobrecarga no dia a dia, até porque nós não percebemos, não prestamos atenção no nosso corpo, estamos pagando a conta aí. Volta para o centro. Aí, agora para o outro lado. Estalou. Aí, Estalar é ruim, doutor, quando estala? Não, estalar é um sinal de que você está tendo uma distensão da articulação. Não é uma coisa boa de se ficar fazendo sempre, mas é o que pode acontecer às vezes, nesses movimentos onde você força mais a coluna. Mas quando você está fazendo esse movimento e naturalmente estala, não tem problema? Não se preocupe. Tá. O interessante agora, eu vou até pedir para que vocês fiquem apoiados como o Fernando está ali, ó. Coloca os pés na base de novo. O importante é ter um abdômen forte. Né? Coloca as mãos do lado do corpo. Do lado do corpo. Exato. Aí, agora vocês vão imaginar que tem uma almofada embaixo das costas e vamos contrair, empurrar essa almofada para baixo. Para baixo? Para baixo. Empurra essa almofada para baixo. Sem mexer o abdômen vai ficar contraído, é exatamente isso. Com a força do umbigo. Isso, todo mundo pode fazer, inclusive, esse exercício na cama, de manhã, porque o abdômen precisa estar fortalecido. A gente tem, na verdade, um relaxamento dessa região por ficar muito tempo sentado. A gente tem, na verdade, vamos dizer, o sobrepeso, que também incomoda muito. Então, se você ficar prestando atenção no seu abdômen, foi o que a Mariana disse logo no começo. Presta atenção na sua postura, mas joga a carga para o seu abdômen. O seu abdômen, e tira essa carga da lombar. Tira a pressão, né? Tira. Delia, daqui a pouquinho a gente vai fazer mais exercícios, mas agora a gente vai mostrar ali na pia com o Dr. Rafael esta coluna, nossa coluna que está ali, com as cartilagens que a gente já falou sobre elas, né? E a gente já falou sobre esta pressão. Quando a gente fica muito tempo sentado, muito tempo no carro, dirigindo, a gente viu os motoristas aí na reportagem do Renato Biasi. O que acontece com esses nossos discos aqui, doutor? Então, o disco, que é essa estrutura aqui no modelo, que serve como um amortecedor entre as vértebras e permite o movimento entre as vértebras, ele, com o tempo, com o passar dos anos, ele tem a tendência a sofrer um desgaste. Então, o que vai acontecendo é que você, à medida que vai passando o tempo, esse disco vai perdendo a elasticidade, ele vai se achatando. À medida que ele se achata, você pode ter a saída parcial desse... Vou colocar de ladinho para a gente ver a saída parcial desse aqui. Material que é para fora. Isso aqui muitas vezes pode ocasionar o que a gente chama de hérnia de disco. Né? O fato de você ficar muito tempo sentado ou em alguns trabalhos que exigem mais do corpo pode facilitar ou adiantar esse processo
de desgaste desses discos. Mas o principal fator a gente sabe que ainda é o genético, é uma tendência que cada pessoa tem a ter um desgaste mais precoce ou não dessas estruturas. Agora, à medida que isso aqui sai para o lado e que tem essa compressão aqui, isso também pode comprimir aqueles nervos que a gente mostrou e por isso doer mais? Exatamente. Isso aqui, na verdade, é um exemplo de como funciona a hérnia de disco. A hérnia de disco é isso. Hérnia é quando alguma estrutura sai do seu local original. Então, hérnia do disco é o disco saiu para fora, o disco pinçou o nervo, o disco deu a dor do ciático. Agora, é muito comum também quando a gente tem uma torção e aí alguém diz, isso é o bico de papagaio, né? Muito comum. Só que, na verdade, pouca gente sabe como é que acontece na coluna esse processo chamado comumente de bico de papagaio. Vamos ver, doutor? A gente separou aqui um raio-x. Nós temos aqui a figura do bico de papagaio. Bem diferente do que normalmente a gente imagina, né? O biquinho seria esse aqui, doutor? Então, na verdade, por que eles chamam de bico de papagaio? Essa saliência óssea que a gente tem aqui, normalmente a vértebra, ela é quadradinha no raio-x. Você vê, é um quadradinho como aquele modelo. Então, você começa a ter essas estruturas saindo para fora, fazendo como se fosse um bico. Quando elas estão maiores, elas parecem mesmo um bico de um papagaio. Aqui ainda não está um papagaio completo. Não é um louro José, assim? É só um periquito, por enquanto. Mas o que acontece é o seguinte, isso aqui não dói, não é a causa da dor, isso que tem que ficar esclarecido para as pessoas. O bico de papagaio só é um sinal de que aquela coluna ela está degenerando, ela está degenerada e já está desenvolvendo algum tipo de instabilidade por conta dessa degeneração que pode ter como consequência um quadro de uma crise dolorosa, uma crise de dor lombar. É o acúmulo de primaveras, né, que causa o bico de papagaio. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informação útil para a sua saúde. Tribuna. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar, que hoje está falando dos 7 erros mais comuns que você faz no seu dia a dia que podem te trazer uma terrível dor nas costas. Falta um. Vamos ver qual que é? Isso é tão comum. Olha lá como é que a Kelly está pegando a filhinha dela. Então, não abaixou totalmente, né? Curvou a coluna. Depois de todas as lições que a gente já mostrou aqui, eu acho que fica claro para todo mundo onde está o problema, né? A pessoa já está apto para ver que aqui não dá para achar que fazer isso aqui nessa posição vai ser sem consequências, né? Principalmente porque ela vai carregar o peso ali, né? Exatamente. Não, Mari, só lembrando o seguinte, a Kelly está pegando o filhinho, mas isso serve para pegar um saco de arroz, para pegar qualquer coisa, né? Exatamente. Isso é importante, porque essa posição de dobrar o corpo para frente, segurar um peso, se você quiser piorar, girar o tronco, que é o pegar e tirar a mala da esteira, balde, essa é a pior posição que existe para se machucar a coluna. Doutor, quantos quilos? A criança lá tem 3 quilos, 4 quilos. Vai lá para a coluna quanto? Quanto repercute na coluna essa carga de pegar uma criança, um saco de arroz embaixo? Você imaginar que isso aqui funciona como um braço de alavanca. Então, a alavanca vai multiplicar esse peso em várias vezes. Eu não sei te falar exatamente quantos quilos isso vai se refletir na coluna, mas você pode imaginar que são muitos quilos a mais que vão ser refletidos na região lombar. Então, o jeito certo é sempre, quando você for pegar um peso que está no chão, abaixar, dobrando os joelhos. Exatamente. Dobrando os joelhos e tentando pegar o peso, ou a criança, no caso, o mais próximo do corpo, porque diminui essa alavanca sobre a coluna. Exatamente igual a gente falou na hora de passar o rodo. Exatamente. Mais exercício? Sim, lógico. Nós ouvimos falar aí que precisa alongar, que nós precisamos de abdômen forte, nós precisamos... Lembrando que quem não tem dor pode fazer esse exercício. Quem tem dor tem que procurar o médico e o fisioterapeuta. Vamos lá agora? Vamos apoiar os pés no banquinho, porque nós vamos ensinar um abdominal muito diferente. Até vou passar pertinho do Fernando. Isso, as pernas precisam ficar 90 graus. Ó, aqui a Mariana está bem, ó, 90 graus. Vou pedir para o câmera mostrar isso aqui, ó. Quadril em relação ao joelho, joelho em relação ao pé. Fernando, vamos ajustar isso aqui, isso. Agora, você vai colocar as mãos na coxa. Isso, em cima, perto do joelho, espalmadas. Isso. E você vai fazer uma contra-resistência, ou seja, o joelho vem para cá e você empurra ele para cá. E vai sentir o abdômen. Tá sentindo, Mariana? Super. Esse abdominal, ele é muito bom. Para quem tiver ainda com o abdômen muito fraco, deixa aqui, ó. Deixa encostado. Isso. Aí tem ajuda.
Super Umbigo. Eu não falei quantas vezes, mas normalmente 10 a 15 repetições, 3 séries. E nos outros exercícios, 3 séries de 30 segundos. Muito bem. Estamos fazendo aqui. Agora, vamos continuar. Fazer um alongamento bacana? Vamos sim, Delia. Vamos fazer sim. Mas antes eu quero despedir de todo mundo e agradecer a companhia de todos vocês e dar uma ótima notícia. Hoje é sexta-feira, quer uma melhor ainda? Amanhã é sábado e ainda tem o domingo. Segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui depois do Mais Você. Estamos te esperando. Bora malhar todo mundo aí no final de semana também. Tchau, se cuida e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.